Agora responde para mim com sinceridade. Quando foi a última vez que você realmente planejou tudo a respeito da sua aula, da sua palestra ou da sua disciplina? Sentar e planejar do começo ao fim, incluindo o plano de ensino, ou seja, toda aquela estratégia que vai definir, que vai ali descrever qual é o objetivo da sua aula, qual é o conteúdo programático, qual a metodologia que você vai usar, qual o tipo de avaliação você vai aplicar para colher o feedback dos alunos. Eu sei que no meio universitário é muito raro, principalmente nas profissões mais clássicas, como cursos de odontologia, arquitetura, direito, engenharia, enfermagem e assim por diante. É muito raro a gente fazer plano de ensino antes de todas as aulas. Como também é muito raro para quem decidiu criar o seu próprio curso e entrar nesse universo da educação online, você dificilmente faz o planejamento da sua aula. Eu diria que esse é um dos maiores erros que a gente pode cometer, principalmente se a gente quer entregar uma aula diferenciada, se a gente quer realmente ter a clareza e ver o resultado dos nossos alunos e ao final ficar satisfeito com o nosso trabalho. Quando você não faz o planejamento, fica muito difícil você entender aonde foi que algum erro aconteceu. Eu costumo dizer que o planejamento é como se fosse um mapa onde você vai ter clareza do passo a passo de onde você quer chegar ao final da sua aula, onde você vai ter clareza de onde você quer que os seus alunos cheguem ao final da aula e principalmente quais serão os próximos passos e você vai conseguir olhar para trás e avaliar: foi bom? Não foi bom? O que não foi bom? Aonde eu posso melhorar? Se você não planeja com antecedência, é impossível você olhar para trás e identificar aonde que você errou ou aonde que aquela ideia incrível não rolou tão bem assim. O planejamento, ele é libertador e por isso ele é um dos pilares de ser um educador fora de série. Todo educador fora de série, ele tem clareza de onde ele quer chegar. E ele senta e ele planeja. E quando a gente fala de um planejamento de um professor outlier, quando a gente fala de um planejamento mais leve, eu quero conversar com vocês sobre 3 pontos, tá? Para que a gente consiga executar esse planejamento sem sofrer, morrer de ansiedade, ter que ficar ali com café o tempo inteiro sem saber por onde começar. O planejamento, ele não pode te causar ansiedade. O planejamento, ele tem que te liberar da ansiedade. E como que isso vai acontecer para que você tenha aí um planejamento mais tranquilo? Então vamos lá. O primeiro passo de um planejamento libertador para você ser um professor diferenciado é você executar, fazer um bom plano da sua aula. Vamos dizer que a aula, ela é a menor unidade dentro de todo um universo que a gente fala do ensinar. Você sempre, no final das contas, dentro de uma disciplina, você vai ter que dar uma aula. Dentro de um projeto de extensão, você vai ter que dar uma aula. De um curso online, você vai ter que dar uma aula. Então, saber planejar a aula é fundamental. Vira e mexe, eu recebo a seguinte mensagem, seja por direct ou WhatsApp. Muita gente que me conhece pede: Paty, pelo amor de Deus, eu tenho que prestar um concurso para professor e eu não tenho um modelo de plano de aula. Você tem um modelo para me dar? Ou algumas pessoas perguntam para mim se eu presto essa consultoria para fazer plano de aula. Mas o plano de aula, gente, primeiro, que ele não tem segredo. E segundo, que para executá-lo, você precisa ter muita clareza de qual é o objetivo da sua aula, de quem são os seus alunos e qual é a melhor ferramenta que você vai usar para você se comunicar com didática e ter bons resultados. Aqui, mais uma vez, eu faço essa conexão com vocês. Vocês conseguem perceber que eu estou falando de planejamento, mas estou conectando com tudo que eu ensinei para vocês nas aulas anteriores? E que, para fazer um planejamento de uma aula, o primeiro passo é você compreender todos os princípios da didática que a gente acabou de falar, porque se você não entende o seu público, se você não sabe qual é a sua big idea, ou seja, o objetivo da sua aula,
Você não vai conseguir selecionar os melhores conteúdos, você não vai conseguir criar uma trilha de aprendizagem, você não vai conseguir escolher o melhor método. O plano de aula, ele é a menor unidade de um planejamento maior, mas se você senta e executa, o passo a passo vai ficar muito mais fácil de você criar a sua aula e de você ter o feedback depois para saber se tudo ocorreu como você esperava. Quais são os itens que precisam estar num plano de aula? Anota aí, porque você vai precisar dessa informação. O primeiro item que você vai precisar para um plano de aula, primeira coisa que você precisa descrever num plano de aula é o objetivo da sua aula. Claro, você vai colocar lá o nome do professor, quem que vai dar aquela aula, que dia aquela aula vai ser executada, quanto tempo você tem para fazer, para ministrar aquela aula, o nome da disciplina, se for uma disciplina de uma universidade, por exemplo. Mas quais são os elementos essenciais de um plano de aula? O que não pode faltar? Primeiro, você precisa ter clareza. Qual é o objetivo da sua aula? Tem que estar descrito. E preferencialmente descrito em uma única frase. Lembra? Comentei isso com vocês na aula passada. Quando você tem clareza do objetivo, fica muito fácil, num segundo momento, e aí entra o segundo ponto que não pode faltar num plano de aula, que é o conteúdo. Qual vai ser o conteúdo que você vai abordar na sua aula? Então, eu quero lá o conteúdo programático. Você vai falar de X, Y, Z. Você vai descrever o conteúdo. Você pode, não precisa ser sempre, mas você pode fazer um mini roteiro da sua trilha, da sua ideia, né? Qual vai ser o mapa, a sequência desse conteúdo programático, né? Já coloca ali uma sequência que faça sentido para o aluno, lembrando que tem que ter um storytelling, tem que ter uma introdução, tem que ter um desenvolvimento, tem que ter uma conclusão. Então, vamos lá, recapitulando. Um plano de aula, você precisa descrever o objetivo com clareza, você precisa ter o conteúdo que você vai abordar, descrito, um conteúdo programático. Você precisa ter no seu plano de aula um item onde você vai colocar o método que você vai usar. Vai ser uma aula expositiva? Vai ser uma aula expositiva com gamificação? Vai ser uma aula expositiva com algum tipo de atividade no meio? Então, você precisa descrever essa metodologia. Você também precisa descrever qual é o contexto que essa aula vai ser dada. Se é uma aula expositiva, quais os equipamentos que você precisa? Se é uma aula que vai ter algum tipo de jogo, brincadeira, quais equipamentos, quais materiais você tem que disponibilizar para que aquela aula aconteça? O próximo item do seu plano de aula é a avaliação. Você precisa saber como você vai avaliar se os alunos conseguiram aprender ou qual foi o nível de aprendizagem daquele momento, daquela unidade de aula. A grande maioria das pessoas falam, vai ser uma prova depois, uma prova, 2 provas durante o semestre, enfim. Mas é muito mais do que isso, né? Até porque, gente, a avaliação é uma coisa que a gente precisa repensar. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco, tá? Mas é muito importante que você defina no plano de aula como que você vai perceber, como que você vai avaliar, computar a aprendizagem desses alunos. E é fundamental que você descreva no plano de aula aonde estão, né, quais são as referências que você usou para que esse plano, para descrever o plano da sua aula, para que os alunos tenham essa referência de onde estudar, referência bibliográfica. Quais são os livros, quais são os artigos, onde você buscou a informação para criar a sua aula. Faz sentido? Então, o plano de aula, ele precisa essencialmente ter esses itens, tá? Vamos recapitular. Você precisa ter, com clareza, qual é o objetivo da sua aula. Com clareza, super importante você ter o objetivo. Conteúdo programático, ou seja, qual é o conteúdo que você vai abordar naquela aula, de preferência já numa sequência lógica, para que você mesmo já tenha uma ideia dessa trilha e para que você consiga ajudar o seu aluno. Você precisa definir a metodologia que você vai usar,
quais são os equipamentos, materiais didáticos que você vai disponibilizar para que essa aula aconteça, os equipamentos que você precisa preparar. Você precisa descrever como vai ser avaliado o ensino e a aprendizagem e as referências bibliográficas. Anotado? Tenho certeza que da próxima vez vai ficar muito mais fácil de você fazer um plano de aula. Se você tiver aí, iniciando a sua carreira, tiver com concurso público, né, batendo a sua porta, um concurso docente, eu recomendo que você busque o modelo de plano de aula da faculdade para a qual você está prestando aquele concurso. Mas você vai ver que esses 6 itens não vão faltar. Então, se liga, anota e começa a treinar o plano de aula nas suas próximas atividades. Gente, plano de aula é libertador. Depois que vocês começarem a fazer o plano de aula, vocês nunca mais vão parar. Porque vai ficar muito mais fácil vocês efetivamente criarem a aula e vocês vão entrar em sala de aula muito mais seguros e apropriados do que vocês têm que comunicar. A didática de vocês vai dar um baita de um salto, porque vocês vão estar muito mais seguros. O plano de aula traz esse empoderamento pra gente, sabe? A gente fica muito mais, a gente se apropria muito mais daquele lugar como educador. O que mais que a gente precisa ter clareza? No plano de aula, vocês viram que um dos itens é a metodologia. Você tem que escolher uma metodologia para ensinar. O que eu quero dizer para vocês? Que a grande maioria hoje das pessoas, né, e quando a gente vai para o lado da pedagogia e a gente vai estudar metodologia de ensino, existe uma grande onda que valoriza única e exclusivamente as metodologias ativas de ensino, porque ela coloca o aluno como protagonista do seu aprendizado. Vamos lá que eu quero fazer aqui um pensamento com vocês. Primeiro, eu não sou contra a metodologia ativa, pelo contrário, eu sou a favor, eu adoro e eu sempre fiz. O que eu quero refletir aqui com vocês? Não é a metodologia que vai transformar você num educador fora de série. A metodologia, ela é uma ferramenta. Ou seja, para você escolher a metodologia certa, você precisa conhecer o seu público, você precisa saber exatamente qual é o objetivo da sua aula, você precisa entender em qual contexto essa aula vai ser ministrada, para que aí sim você possa escolher qual a melhor metodologia, qual é o método que se adapta melhor para que aqueles alunos consigam compreender melhor aquele conteúdo. Fez sentido para vocês? Eu vou repetir. Primeiro, você precisa ter clareza do objetivo da sua aula e para quem você vai ensinar, para depois você escolher qual método vai facilitar a aprendizagem daquelas pessoas. Você precisa entender esse triângulo, você precisa entender como funciona essa dinâmica. Dizer que o aluno é protagonista da aprendizagem, isso sempre foi uma verdade. O aluno aprende se ele quiser. É igual terapia. A pessoa pode fazer 10 anos de terapia, mas se ela não quiser mudar, ela não vai mudar. Qual é o papel do professor nessa história toda? A gente é um mentor. E como um mentor, a gente identifica quais são as dificuldades do aluno e a partir deste conhecimento a gente vai fomentar a curiosidade e a gente precisa trazer a curiosidade. A gente precisa mostrar para o aluno qual é a aplicabilidade, como que o meu conteúdo resolve problemas no dia a dia da vida dele, da formação dele, da profissão dele. O método, ele é secundário. Primeiro você precisa aprender a se comunicar para depois escolher o método para facilitar a sua comunicação. Então, dizer para mim que uma aula expositiva, ela não funciona, eu estaria assim, sendo... eu nunca acreditaria nisso. Primeiro porque eu fui uma pessoa que tive uma formação 99% baseada em aula expositiva. E eu me considero uma excelente profissional. Eu tive uma formação excelente de odontologia numa das universidades mais importantes do país, que é a Unesp de Araçatuba. Isso em 96. Toda a minha formação foi feita com aula expositiva com slide. Então não dá pra gente ser tão radical. O que a gente precisa entender é que dentro de uma aula expositiva, é claro que é muito mais difícil a gente manter o aluno ligado, porque ele não está o tempo
tempo inteiro recebendo mais do que agindo. Mas eu posso, dentro da minha aula expositiva, eu posso usar de estratégias que engajem o aluno. Eu posso começar a minha aula com uma pergunta, com um quiz, eu posso começar a minha aula lançando um desafio. E nem por isso a minha aula inteira vai ser feita de desafio. Quem aqui, com certeza, já passou pela experiência de alunos que não aguentam mais ver alguns tipos de gamificação e de quiz, como o Kahoot, por exemplo. Porque na pandemia, com as aulas online, todo mundo tentou fazer alguma coisa diferente para engajar os alunos. O diferente foi usar as estratégias que ficaram mais populares e os alunos não aguentam mais. Não aguentam mais porque a gente simplesmente pegou o método e começou a usar de maneira aleatória, sem saber exatamente aonde a gente queria chegar. Então tenham muito cuidado com a metodologia, tá? Ela é fundamental, a gente precisa saber, tanto que metodologias de ensino é um dos módulos que a gente vai abordar e que a gente aborda dentro da formação em didática, que é o Didata, é o nosso curso de formação em didática e comunicação para educadores que são altamente qualificados, né? Você pode fazer esse curso, inclusive, ele está aqui disponível na Universidade Alpine. Você vai ter essas aulas, você precisa aprender metodologia. Mas lembre-se sempre, escolha a metodologia depois de você ter clareza de qual é o objetivo da sua aula, quem são os alunos que você vai ensinar e do contexto para que você não erre na sua escolha. E o terceiro ponto que é fundamental para você planejar de maneira adequada e para você planejar com mais leveza é escolher a avaliação. E aqui a gente tem um outro nó, né, gente? Quando a gente fala em avaliação, tenho certeza que você sente isso, imediatamente a gente conecta avaliação com punição. A avaliação é a nota. A avaliação é aquilo que vai fazer eu passar ou não. Enquanto, na verdade, a avaliação ela não deveria ter esse posicionamento na vida de um educador. Vamos mudar a palavra avaliação pelo feedback? Então, quais são as ferramentas que a gente pode usar para ter um feedback dos alunos? Eu vou dar alguns exemplos. Se você faz um quiz no início de uma aula, você consegue mapear, ter um diagnóstico de que nível esses alunos estão para que você consiga ministrar uma aula mais coerente. O quiz é uma ferramenta que te dá um feedback de como os alunos estão, desde que você integre ele dentro do planejamento da sua aula. Você pode fazer uma prova escrita, uma prova teórica, e ter um olhar mais empático para a resposta dos alunos. Você pode fazer uma avaliação, aquela famosa avaliação de marca X, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente acaba usando de estruturas, né? Aqui no Rio Grande do Sul, eles chamam de pega-ratão, mas na verdade a gente fica usando aquelas pegadinhas. E pegadinha, gente, não consegue separar o joio do trigo. O que eu tô querendo dizer com isso? Quando a gente usa uma avaliação do tipo pegadinha, o aluno esperto, ele acerta. Mas, às vezes, o bom aluno se confunde. E aí você não separa o esperto do bom aluno. O esperto, o aluno esperto, que soube ali, entendeu a pegadinha e se deu bem, porque entendeu, com o bom aluno que estudou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira como a gente cria as nossas avaliações. E a minha última sugestão na hora de criar a avaliação, e eu quero que você reflita sobre isso também, é: a gente não sabe fazer as perguntas. Vou compartilhar com vocês uma coisa real que aconteceu comigo, de um colega de uma outra disciplina, que fez uma pergunta para a turma de alunos dele, da seguinte maneira: quero que vocês escrevam tudo a respeito de alguma coisa, né? Era a área do conhecimento dele. Então, a pergunta era: escreva tudo o que você sabe sobre tal coisa. Teve um aluno que escreveu: eu não sei nada. E esse meu colega deu errado para ele. Bom, o caso foi parar lá no colegiado do curso
e o aluno ganhou esse embate. E qual foi a avaliação daquele colegiado do curso? Que a pergunta tinha sido mal feita. Porque o professor perguntou, fale tudo o que você sabe sobre tal coisa. E o aluno respondeu que não sabia nada. Portanto, ele foi honesto. Fale tudo o que você sabe. Eu não sei nada. A gente tem vontade de dar risada hoje, gente, mas isso aconteceu, tá? Isso foi real, eu não tô mentindo, não é a história da carochinha. Então, a gente precisa aprender a fazer a pergunta. E a gente precisa ter uma leitura, um olhar empático nas respostas dos alunos, tá? Eu não estou querendo dizer que a gente tem que ter um olhar e ignorar fatos, não é isso. Um olhar empático é ler, entender e interpretar, porque a partir daí você vai ter o feedback dos alunos, você vai conseguir entender muitas coisas que estão ali nas entrelinhas e que a gente deixa passar batido na correria do nosso dia a dia. Então, vamos ter bastante cuidado com a avaliação, tá, gente? Isso também é um dos temas que a gente aborda dentro da formação em didática e comunicação visual no nosso curso de formação, o Didata, que está disponível aqui na plataforma. Vamos lá, então, recapitular quais são os 3 itens importantes para que você seja aí um planejador fora de série, que faz parte de você ser um outlier. O que faz com que o seu planejamento seja mais leve? Primeiro, estruturar um plano de aula, ter o hábito de estruturar plano de aula. O segundo é você entender que metodologia é ferramenta, portanto, é muito importante que você estude, aprenda quais são as metodologias disponíveis, que você não menospreze nenhuma delas e que saiba escolher de acordo com a sua necessidade para facilitar a sua comunicação e a didática. E a terceira é virar a chave de que a avaliação é uma ferramenta de punição, de aprovação ou de reprovação. A avaliação é uma ferramenta de feedback maravilhosa para que você consiga melhorar nas suas próximas aulas, para que você consiga melhorar cada vez mais a sua aprendizagem, o seu ensino, a sua didática, o seu relacionamento com os alunos. Fez sentido para vocês? Planejamento, gente, é libertador e todo educador fora de série tem o hábito de planejar as suas ações. É o planejamento que vai te dar a direção, o guia, o passo certo para você chegar aonde você quer. Dito isso, nessa aula a gente encerra os pilares que você precisa para ser um educador outlier. Agora, não basta você saber tudo e não saber como executar tudo que eu compartilhei aqui com vocês. E é por isso que na próxima aula a gente vai falar como que você, com toda essa bagagem, com tudo que você aprendeu aqui, começa a sair de dentro do ovo, né, a despertar, e como que você então faz com que esse educador outlier saia para o mundo e comece a ensinar de uma maneira diferenciada, fazendo realmente aí a diferença na vida das pessoas que estiverem ao seu redor aprendendo com você. Vamos para a próxima aula?